revolucionou a física e a visão de mundo dos cientistas da época, impactando gerações de pensadores. Rompendo de vez com o pensamento grego, estabeleceu as leis da mecânica e construiu todo o arcabouço matemático necessário para que hoje pudéssemos projetar e pragmaticamente construir desde sistemas mais eficientes de freios automotivos até satélites em órbita. O mundo hoje mostra-se inconcebível sem a compreensão que vem à luz via leis de Newton. Diante tais afirmações, iniciamos nossa aula na qual vamos analisar cuidadosamente as leis formuladas por essa ilustre personalidade inglesa que viveu no século XVII, Isaac Newton. Então vamos lá. Newton criou 3 leis. São elas: a primeira lei, conhecida como princípio da inércia, afirma que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. A segunda lei, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, afirma que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força é aplicada. A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, diz que, se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B simultaneamente exerce uma força de mesma magnitude no corpo A. Ambas as forças possuindo mesma direção, contudo sentidos contrários. As leis de Newton expressam os princípios relacionados à dinâmica da matéria, ou seja, à estática ou movimento de objetos físicos. Continuando nossa análise sobre as leis de Newton, pergunto aos senhores: qual o significado de força? É uma ação difícil de explicar o significado, porém prática de demonstrar. Realizamos diariamente tarefas que exigem forças, como abrir gavetas, empurrar carrinhos de bebê, levantar caixas. Mas o que sabemos sobre força? Relacionada com as leis de Newton, força é uma grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo, modificando sua velocidade, seja na sua magnitude ou direção, já que se trata de um vetor. As forças as quais usaremos nos nossos exemplos serão: força-peso, que é igual ao produto da massa pela gravidade, com a mesma direção e sentido da aceleração da gravidade; força de atrito, que é igual ao produto do coeficiente de atrito pela normal; uma força de resistência, que na maioria dos casos tem sentido oposto ao movimento; força normal, perpendicular à superfície de apoio do corpo; e a força de tração, que age em cordas tensionadas. Além das forças listadas, existem também a força elástica, a força elétrica, a força centrípeta, entre muitas outras. As imagens expostas nesse quadro mostram o que ocorre quando aplicamos forças de intensidades diferentes em corpos de mesma massa. Como visto, a aceleração aumenta proporcionalmente com a força, de modo que a razão da força pela aceleração é constante, ou seja, essa razão é igual à massa, que não varia. Quero lembrá-los que nesse curso trabalhamos apenas exercícios o qual a massa não sofre variação, já que o curso é de nível médio. Exercícios com variação da massa são somente exigidos no nível superior, àqueles que estão cursando universidade de física. Se retirarmos a aceleração do denominador da fração e colocá-la ao lado da massa, multiplicando, notará que essa equação faz parte da segunda lei, dita no quadro anterior. Aqui temos um diagrama de corpo livre com 4 forças aplicadas em um único corpo. A somatória dessas forças revelará o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante, assim como da aceleração. Inicie a
resolução em duas etapas. Na primeira etapa, some vetorialmente as forças que estão na vertical e na segunda etapa, as forças que estão na horizontal. Isso facilitará o processo, como veremos no quadro seguinte. Nesse quadro, temos dois exemplos que correspondem à segunda lei. No exemplo 1, temos um bloco de cor verde e massa m apoiado numa superfície sem atrito. Inicio colocando as forças que atuam no corpo. Depois, estabeleço uma orientação vertical com valores crescentes para cima e horizontal com valores crescentes para a direita. Vou dividir o problema em duas partes. Na primeira parte, temos forças que atuam na vertical, força normal e força peso. A soma dessas forças equivale ao produto da massa do bloco pela sua aceleração. Como não há aceleração na vertical, ou seja, o bloco não se move nessa direção, concluímos que N e P estão em equilíbrio. Na segunda parte, a única força que atua na horizontal é F. No entanto, é a força F que acelera o corpo na horizontal. Já no exemplo 2, a força de atrito como única diferença em relação ao exemplo 1 resultará numa aceleração menor. Assim, temos a seguinte configuração. Na vertical, N e P em equilíbrio, já que não houve mudança nessa direção. Na horizontal, a força de atrito criará maior resistência no movimento do bloco, porém não impedirá o bloco de se mover na direção de F, pois se trata de uma força de maior intensidade que a força de atrito. Como resultante, teremos a força aplicada no bloco menos a força de atrito, igual ao produto da massa do bloco pela sua aceleração. Nesse exemplo de terceira lei, temos dois blocos apoiados horizontalmente em uma mesma superfície com atrito e apoiados verticalmente um ao outro. Vamos colocar as forças atuantes nos blocos. A força F é maior que a força de atrito entre os blocos e a superfície. Assim, os blocos serão acelerados na direção horizontal, sentido para a direita. Nossa orientação ficou assim. Devido aos corpos serem rígidos, isto é, possuírem a mesma aceleração em todos os pontos de sua extensão, podemos concluir que os blocos sofrerão a mesma aceleração. Dessa forma, somamos as massas dos dois blocos e consideramos como um único bloco. Aplicamos as forças no bloco que agora substitui os blocos individuais anteriores. O fato de substituirmos os blocos individuais em um único bloco não alterou em nada o módulo, a direção e o sentido da aceleração. Agora é o momento de calcularmos a força resultante do bloco nas direções vertical e horizontal. Começaremos pela direção vertical. Pela nossa orientação, temos a força N menos a força P igual ao produto da massa do bloco pela sua aceleração. Lembrando, mais uma vez, que a massa do bloco, aqui representado na cor azul, a qual multiplicaremos pela a aceleração, é a soma das massas dos blocos verde e laranja. No entanto, a aceleração é nula, pois o bloco não se move na vertical. Assim, concluímos que a força normal e peso estão em equilíbrio. A força resultante na direção horizontal é obtida pela subtração de F pelo atrito. Essa subtração é igual ao produto da massa pela aceleração. Esse exemplo é literal, não envolve valores, mas certamente a essa altura da resolução teríamos condições de concluir o valor da aceleração. Outra pergunta comum de se fazer nesse tipo de problema é sobre as forças de contato entre os blocos. Vamos olhar atentamente o que acontece com cada bloco separadamente sob a aplicação de forças. Como se pode notar, os corpos estão separados, contrariamente à resolução anterior, a qual consideramos um único sistema. Assim, é possível colocar as forças de contato FBA, força que o bloco B atua em A, e FAB, força
força que o bloco A atua em B quando os blocos são submetidos à força F. Essas forças de ação e reação atuam em pares de mesmo módulo e direção, mas com sentido contrário, cancelando-se mutuamente. Vamos fazer o cálculo da força resultante do bloco verde sem se preocupar com o bloco laranja. Seguindo a nossa orientação inicialmente traçada, concluiremos que na direção vertical as forças normal e peso do bloco verde estão em equilíbrio, pois é notável que a aceleração é nula nessa direção. Como a força-peso é igual ao produto da massa pela gravidade, concluiremos que a normal do bloco A é igual ao produto da massa do bloco A pela a aceleração da gravidade. Já na direção horizontal, a força F será subtraída pelas forças de atrito e de contato. A resultante será igual ao produto da massa do bloco A pela sua aceleração. Vale lembrar que a massa do bloco B não é aqui somada com a massa do bloco A, devido ao tratamento individual dos blocos nessa seção. A força de atrito é calculada pelo produto do coeficiente de atrito e a normal. Como se trata do bloco A, a normal será NA. Mais uma vez, obtivemos uma resposta literal, mas já seria possível saber o valor de FBA, força de contato que o bloco B atua no bloco A. Se fizermos o cálculo usando o corpo B, laranja, obteremos o valor de FAB, a força de contato que o bloco A atua no bloco B. Não há necessidade de realizar os dois cálculos, basta optar por um dos corpos e encontrar o valor da força de contato atuante nesse corpo, pois, como já foi dito, FBA e FAB são iguais em módulo. Faça uma boa revisão dos conceitos, pois será através deles que você terá condições de resolver os problemas corretamente. E não deixe de assistir a continuação dessa aula, pois resolveremos exercícios com um grau maior de dificuldade que simulam bem os exercícios cobrados em provas. Entre no nosso site e tenha acesso a muitas outras aulas exclusivas. Eu fico por aqui. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.